Bom dia! E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho dos hábitos, ou de alguns hábitos, né, e costumes canadenses. E o primeiro é o que eu vou fazer exatamente agora, que é o café da manhã. Que aqui, também nos Estados Unidos, né, na cultura norte-americana, o café da manhã talvez seja a principal, uma das principais refeições, né? Na cultura brasileira a gente tem o almoço, mas aqui não. Então aqui normalmente eles têm um café da manhã, tradicionalmente, tá? Um café da manhã mais forte. Hoje eu tenho ovos, iogurte, aqui um pedaço de pão, mas aqui tem muito bacon, tem muito ovos, tem muito que eles chamam de sausage, e essa é meio tricky, é meio uma pegadinha, que a gente sempre acha que sausage é linguiça, mas sausage é um processo, né, de carne. Então você pode ter sausage, por exemplo, de frango, e eu quando comecei a trabalhar no restaurante, né, como é um restaurante de café da manhã, de brunch, então, sausage eu sempre procurava alguma coisa no formato de linguiça, mas aqui não. Às vezes, sausage, por exemplo, no McDonald's, sausage parece um hamburguinho. Então, é um processo, né, de se moer carne e de temperar a carne. Então, é um embutido, vamos dizer assim, mas não linguiça. Mas linguiça também é sausage, então vai entender. Mas assim, então o café da manhã deles normalmente vai ter isso, às vezes coisas doces, né? Pasta de amendoim também eles usam muito e tal. Mas eles têm uma questão de um café da manhã mais robusto. Na hora do almoço, uma curiosidade aqui, que você normalmente no trabalho você tem 30 minutos para a hora do almoço. No meu caso, é não remunerado, e nas empresas, normalmente, às vezes as pessoas comem trabalhando na mesa, assim, então elas nem tiram esse horário. Por exemplo, o Fábio fala que ele lá na empresa dele, ele é talvez o único que vai para a Copa comer, sair, né, do escritório para comer. Então, normalmente eles comem ali na mesa mesmo. E quando chegam em casa, eles jantam e jantam cedo, que dá para entender por dois motivos. Primeiro, que você comeu no almoço às vezes só uma salada, uma sopa, um sanduíche, e aí obviamente você está com fome, e também porque, como eu sempre falo aqui, eu acho que eu estou até falando demais isso, mas escurece muito cedo, então não é difícil você ficar com aquela imagem de jantar 5, 6 horas da tarde, mas já tá escuro, então fica tranquilo. Então, assim, esse é um hábito de alimentação. Não significa, e eu tinha a impressão, sinceramente, que o canadense, ele era mais saudável que o americano, mas existe algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que o Canadá, ele compra mais comida congelada que os Estados Unidos. E eu acho que essa estatística muda também em relação a take-out, em relação a você comprar de restaurante. Então eu vejo assim forte a cultura, por exemplo, das minhas colegas de trabalho, que elas compram muita comida de restaurante. Então, e agora, né, com toda a questão do Covid, os restaurantes estão fechados nesse momento aqui em Toronto, então elas pedem muito delivery. Então eu acho que são sinais, né, que não hábitos saudáveis, porque são comidas muito processadas, ou comida de restaurante, dependendo onde você pega, né, não são as opções mais saudáveis, porque sempre vem aquela batatinha, sempre vem aquelas comidas assim que você acaba não resistindo. Bom, outro hábito ainda nessa questão aí de alimentação é o hábito que eu acho engraçado em algumas situações, que é o hábito de tomar café na rua. Quem me conhece sabe que eu amo café, mas às vezes eles têm o hábito de sair de casa, passar, né, aqui tem, vamos dizer assim,
a concorrente do Starbucks é o Tim Hortons, que é o queridinho. Às vezes você não vai ver fila no Starbucks, mas vai ver uma fila enorme no Tim Hortons. E eles vão e passam e compram café lá para ir para o trabalho. E eu acho engraçado isso, porque eu acho que você está saindo de casa, então passar um café, né, fazer um café, a cafeteira que é barato, você compra pó de café barato e de boa qualidade, apesar do café aqui realmente ser um café mais ralo, né, mais aguado, mas você consegue comprar e fazer o seu café, mas eles têm esse hábito de sair de casa, passar ou no drive-thru, ou eles vão na loja. Então, assim, às vezes até no ônibus eu vejo isso, né? As pessoas saem para passar, para fazer uma parada para entrar no ônibus e para ir para o trabalho. Inclusive, por exemplo, a gerente lá do trabalho, eu trabalho num café, né? E vira e mexe, ela vem com um copinho do Tim Hortons. Falou, nossa, mas você poderia tomar café de graça no trabalho, mas é um costume, uma mania. Ou, que quem me conhece também no Brasil sabe que eu sempre tive o costume de carregar, né, a minha garrafinha, o meu copo térmico, e aí também as pessoas têm esse hábito. Mas, pasmem, eles levam isso daqui para o Tim Hortons ou para o Starbucks e a pessoa põe a bebida dentro. Agora, por conta de Covid, mudou um pouquinho, de fato, mas o hábito de você, às vezes, não beber o café em casa, eu acho engraçado. Porém, eu entendo, agora no inverno, nos dias muito frio, às vezes parar, né, para tomar um café, um chocolate quente, é uma parada estratégica para você se aquecer. Primeiro que você entra, né, num ambiente que tem calefação, e também porque você vai segurar aquela bebida quente e você vai, né, seguir aí o seu caminho, estiver andando, né, a temperaturas bem geladas, você se aquece um pouquinho, bebe. Então, por exemplo, para ir para o trabalho eu faço um chá. Eu já tomei meu café mesmo, mas eu faço um chá e vou levando. Então, às vezes, se eu ficar muito tempo na parada de ônibus, é uma forma de você se aquecer, que você, né, tá bebendo uma bebida quente. Então, nesse ponto eu entendo. E, por exemplo, o Tim Hortons, ele preza por fazer o café mais quente, porque as pessoas vão bebendo aos poucos e obviamente, por conta do frio, ele vai demorar para perder, né, o calor e vai ficar mais quentinho por mais tempo. Mas isso eu acho um hábito engraçado, né? A pessoa sair e comprar, mas eu entendo no lado quando você quer se aquecer, porque eu já fiz isso várias vezes, de você dar uma paradinha, pega um café e continua aí o seu dia. Então isso é um costume muito interessante da pessoa ficar carregando. Eu acho que da mesma forma no Uruguai, na Argentina, no sul do Brasil, a questão do chimarrão, aqui você está sempre carregando um copo ou térmico, ou um copo de uma dessas lojas. Por exemplo, na minha igreja, todos os bancos assentos têm um local, né, igual do cinema, de você botar o copo. Mas tem uma plaquinha que você não pode entrar com comida, mas você pode só entrar com bebida. Então é interessante, porque já sabe que isso é o hábito, né? Então é melhor você já ter um local para não ter nenhum tipo de acidente. Então é muito comum isso, né, no carro, as pessoas já deixarem as suas garrafinhas e tal. Então é um outro hábito assim muito comum. Outro hábito que eles não têm é o de, por exemplo, escovar os dentes depois do almoço. Como eu falei, eles não têm o costume, né, de almoçar, assim, parar e ter aquela hora de almoço. Às vezes fazem na mesa do trabalho mesmo. Então, esse, né, hábito de levar uma escova, uma pasta de dente para o trabalho não é um hábito. Uma vez na faculdade, uma das primeiras vezes na faculdade, eu estava sentada conversando com as pessoas e daí eu falei, vou levantar, e peguei o meu estojinho com minha escova e pasta de dente, e o pessoal ficou olhando assim, ué, o que você vai fazer? Aí eu falei, escovar os dentes, assim, né, depois de cada refeição, e o pessoal ficou olhando meio assim, que negócio é esse? E no banheiro,
Às vezes eu via, assim, algumas pessoas, assim, asiáticas e tal, mas nunca vi canadense tendo esse hábito de escovar o dente na rua, assim, depois, né, do almoço. E os hábitos higiênicos aqui, realmente, às vezes, alguns são meio duvidosos, principalmente esse momento de inverno, porque você não sente que você suou alguma coisa, aí que você chega em casa, tem calefação, então você não sua e tal. Então, eu acho que tem uma galera aí que não toma banho todos os dias, né? E também não é assim, o forte não é lavar roupa assim com muita frequência. Lembrando que, por exemplo, casaco de inverno, né? Normalmente eles vão ter assim, 1, 2, mas normalmente você usa aquele mesmo casaco o inverno todo. Mas aqui em casa a gente às vezes põe pra botar um ar, a gente põe um produto, né, porque às vezes você acaba suando. Se você tiver com muita roupa e não tiver tão frio, você acaba suando. Então a gente vai cuidando e aí depois do inverno a gente dá uma lavada e tal. Eu acho que tem algumas pessoas que não fazem isso com muita frequência, não se preocupam com isso e aquele cheiro de suor acaba ficando nos casacos ou assim, tipo blusa de moletom, suéteres, né? Então, realmente às vezes tem um cheirinho assim no transporte público, sente muito, né? E eu tô falando aqui do canadense, porque tem sim também algumas outras culturas aqui que as pessoas já sabem quando estão aqui, que a gente já sente um cheirinho aí, as pessoas já sabem de qual cultura que eu tô falando. Mas, falando aqui dos canadenses, de hábitos e costumes, esse hábito também de escovar dente depois do almoço na rua, não rola. E falando em casacos, é bem comum aqui também, não seria um hábito, mas é bem comum aqui. Na entrada de casa, você tem o armário onde você guarda os casacos, né, os casacos de inverno. Quando vai chegando primavera e verão, é a época que eu lavo os casacos e eu guardo eles, tiro daqui para não precisar ficar, né, exposto. E um outro hábito também na entrada das casas é esse. De normalmente você deixar os sapatos, né? Você tem algum local para colocar os sapatos. Então aqui em casa, por exemplo, todos os sapatos ficam aqui na entrada. Aqui também tem essa bandejinha onde deixa a bota de neve. Agora para o inverno eu coloquei esse tapete. Então normalmente você não entra nas casas com sapato, você tira e fica de meia mesmo. É até considerado assim deselegante, né? Não é educado você entrar na casa das pessoas com sapato. Então, um dos primeiros hábitos é você já chegar e você já tira. E se não tem esse espaço, fica meio que no corredor mesmo. Então, se você vai numa festa, né? Isso antes de Covid, mas quando você vai numa festa, às vezes na entrada da casa tá vários sapatos assim de todo mundo, às vezes nas casas até do lado de fora, então é muito comum. No outro bairro onde eu morava, era interessante que tinha uma casa que tinha uma sapateira na varanda, assim, então você subia e ficava do lado exposto o ano inteiro, e ninguém pegava, não tinha muro a casa, e ficava do lado de fora mesmo, ou seja, essa pessoa não deixa nem você entrar no corredorzinho de casa, então você já entrava assim, no inverno você já chegava tirando a bota. Então é comum ou você ter algum tipo de banquinho, né, para você conseguir calçar, né, a bota, o sapato e quando chegar tirar, mas é um hábito deles aqui ficar de meia ou descalço dentro de casa, lembrando que aqui tem calefação, então é tranquilo. Então é isso, tô aqui fazendo meu chazinho para sair, para ir trabalhar, e foi um pouquinho aí de alguns hábitos, costumes aqui, né, no Canadá que são diferentes do nosso. Beleza? Tenha um ótimo dia. Tchau!